Era 1978. A risada começou como um riso baixo no fundo da sala de briefing, cheia de fumaça, um ronco profundo de um homem que passara a vida em meio a motores a diesel e chapas de aço. A sala ficava no interior de um complexo fortificado do GRU, nos arredores de Moscou, um lugar onde mapas da Europa Ocidental cobriam paredes inteiras marcados com grossas setas vermelhas apontando para o Reno. Na tela do projetor via-se um esquema técnico. A imagem era granulada, provavelmente copiada uma dúzia de vezes, de uma revista técnica roubada, mas os detalhes ainda eram nítidos o suficiente. Um motor a gás de turbina. A voz pertencia a um coronel, um analista sênior de blindados com a expressão lisa e indiferente de quem já tinha visto de tudo. Ele tocou a tela com um ponteiro de madeira. Eles estão colocando um motor de avião dentro de um tanque. O riso cresceu somando-se a outros. Um general sentado à cabeceira da mesa, o uniforme pesado de condecorações, deu uma longa tragada no cigarro. Um motor de avião murmurou exalando uma nuvem de fumaça azulada. O que eles planejam fazer? Voar sobre a brecha de Fulda. Esta foi a primeira análise detalhada do novo programa de tanque XM-1 dos Estados Unidos a chegar ao alto comando soviético. E para esses homens veteranos calejados das forças blindadas do Exército Vermelho, aquilo não era uma ameaça. Era uma piada. O coronel continuou, a voz pingando desprezo profissional. Olhem o peso projetado, 55 toneladas. Quando adicionarem todo o pacote de blindagem, serão 60. Nosso tanque T-64 tem 36 toneladas. Nosso T-72 tem 41. Esse porco americano vai afundar no primeiro campo enlameado que encontrar na Alemanha. Será uma bola de ferro logística presa ao tornozelo. A manutenção, camaradas. Ele balançou a cabeça. Vão precisar de uma equipe de engenheiros aeroespaciais só para trocar os filtros de ar. Ele tinha razão. No papel, o novo tanque americano era um retrato da decadência ocidental e do excesso tecnológico. Era tudo aquilo contra o que a filosofia de projeto soviética se erguia. A alma do Exército Vermelho era o tanque T-72. Ele era uma obra-prima de eficiência brutal. Era pequeno, apresentando um alvo com pouco mais de 2 metros de altura. Tinha um carregador automático revolucionário que alimentava seu enorme canhão principal de 125 mm. Essa inovação eliminava a necessidade de um quarto tripulante, o municiador tornando o tanque mais leve, mais barato e mais rápido de produzir. O T-72 era um brigão, um punho de aço produzido em massa, projetado para ser construído aos dezenas de milhares. Era a arma de um soldado simples, de operar fácil de consertar com um martelo e uma chave inglesa, e capaz de atravessar um rio congelado ou uma estepe empoeirada com a mesma velocidade aterrorizante. Ele era a expressão física da doutrina militar soviética massa. O plano soviético para a Segunda Guerra Mundial era uma onda de aço. Milhares e milhares de tanques T-72 e T-80 despejando-se pela brecha de Fulda, esmagando as defesas da OTAN por pura quantidade irresistível. A estratégia deles se baseava na suposição de que seus tanques eram no mínimo iguais aos seus equivalentes ocidentais. Contra o Leopard 1, alemão, o Chieftain britânico e o M60, Patton americano, eles estavam confiantes. O T-72 era mais do que páreo. Acreditavam superior. E agora isto, o XM-1, um tanque com a sede de um bombardeiro pesado. Uma máquina tão complexa que exigia uma cauda logística se estendendo até Washington. Os analistas do GRU estimaram seu consumo de combustível em galões por milha. Precisaria ser reabastecido 2, talvez 3 vezes mais frequentemente do que seus próprios T-72 a diesel. É uma arma defensiva, concluiu o general esmagando o cigarro. Uma diva. Foi projetado para ficar parado em uma posição preparada a beber seu próprio peso em querosene e impressionar políticos. Nunca vai sobreviver a uma guerra de verdade. Nunca vai sobreviver à nossa guerra. A sala assentiu. As risadas cessaram, substituídas por uma confiança confortável e fria. O relatório foi arquivado. As linhas de produção do T-72 continuaram a rodar.
O Exército Vermelho continuou a treinar seu avanço implacável. O M1 Abrams, como em breve seria batizado, foi dispensado como um tigre de papel, um elefante branco, um colossal desperdício de dinheiro americano. Essa confiança absoluta e inabalável, esse erro de cálculo monumental, era um mistério que permaneceria sem solução por mais de uma década. Foi uma risada que acabaria morrendo em suas gargantas. Esse momento de confiança suprema e tragicamente mal colocada foi uma das falhas de inteligência mais críticas da Guerra Fria. Os soviéticos tinham os dados, mas interpretaram completamente errado a filosofia por trás deles. Viram fraqueza onde, na verdade, uma revolução estava em gestação. Se você quer entender as histórias realmente de alto risco das tecnologias e das estratégias que definiram a Guerra Fria, inscreva-se em nosso canal Cold War Impact. A risada naquela sala de briefing em Moscou preparou o palco para os 10 anos seguintes. A União Soviética não estava apenas descartando o M1 Abrams. Ela estava ativamente medindo o próprio sucesso em comparação com o fracasso percebido daquele tanque. Enquanto os Estados Unidos derramavam bilhões nessa rainha de hangar movida a turbina, a União Soviética aperfeiçoava sua própria doutrina blindada. As apostas não poderiam ser mais altas. Toda a defesa da Europa Ocidental repousava na capacidade da OTAN de deter um ataque blindado soviético. Esse ataque seria medido em horas, não em dias. O plano conhecido como Deep Battle era uma evolução brutal e elegante das táticas de Blitzkrieg que haviam esmagado a Alemanha. Os exércitos de tanques soviéticos não perderiam tempo lutando em confrontos diretos um contra um. Eles identificariam um ponto fraco, o romperiam com força avassaladora, e então avançariam o mais rápido possível, não em direção ao exército inimigo, mas à sua retaguarda, aos seus depósitos de suprimentos, seus centros de comando, seus aeródromos. O objetivo era causar um colapso sistêmico total em 48 horas. O tanque T-72 era o bisturi dessa operação. Seu perfil baixo o tornava difícil de atingir. Seu canhão poderoso podia destruir qualquer tanque que a OTAN tivesse em seu inventário em 1978 e seu carregador automático lhe dava uma cadência de tiro que, em teoria, poderia sobrecarregar qualquer defensor. A inteligência soviética, portanto, tinha uma tarefa principal: avaliar a ameaça. Perguntar à OTAN pode deter a onda. Quando olharam para o M1 Abrams, responderam com um retumbante não. A análise deles não era estúpida. Ela se baseava em sua própria experiência dura. A Segunda Guerra Mundial os havia ensinado que complexidade era inimiga da confiabilidade. Os tanques Tiger e Panther alemães eram maravilhas tecnológicas, mas pesadelos de manter. Quebravam constantemente. Eram produzidos em números minúsculos. Enquanto isso, o tanque soviético T-34 era rude e simples, e saía das linhas de montagem aos milhares. O T-34 venceu a guerra. O T-72 era o sucessor espiritual do T-34. O M1 Abrams, aos olhos deles, era a segunda vinda do Tiger alemão. Os relatórios do GRU que chegavam ao Politburo no início dos anos 1980 pintavam um quadro de um exército americano lutando para manter uma arma impossível de sustentar. Ouviram rumores de motores de turbina falhando na poeira do deserto da Califórnia. Ouviram sobre mecânicos com dificuldades para lidar com novas ferramentas diagnósticas computadorizadas. Leram com grande satisfação sobre o aumento explosivo dos custos. Tudo isso confirmava seus preconceitos. Os americanos estavam construindo uma peça de exibição. Os soviéticos estavam construindo um exército. Mas sob essa confiança, uma pequena e incômoda pergunta devia persistir. Um mistério. Por quê? Por que a nação mais rica e tecnologicamente avançada da Terra, uma nação que havia colocado um homem na Lua, construiria um tanque tão obviamente terrível? Era incompetência? Era corrupção no complexo militar industrial? Ou era um blefe gigantesco? Uma operação psicológica projetada para fazer os soviéticos acharem que estavam desperdiçando dinheiro? A possibilidade mais assustadora não era algo que estivessem preparados para considerar que os americanos sabiam de algo que eles não sabiam. Que as próprias coisas das quais riam o motor de turbina, o peso gigantesco, a eletrônica complexa não eram fraquezas, mas soluções. Soluções para problemas que os soviéticos ainda nem tinham identificado.
Eles não tinham como saber. O M1 Abrams era testado em segredo. Seus componentes mais revolucionários não eram o motor nem o peso, mas as coisas escondidas dentro dele. As coisas que não apareciam nos esquemas técnicos. Eles não podiam ver a nova blindagem composta laminada, uma invenção britânica codinome Chobham, que tinha propriedades que desafiavam armas antitanque convencionais. Não conseguiam compreender o novo sistema de controle de tiro que ligava um telêmetro a laser a um computador balístico digital. E, mais importante, não conseguiam enxergar no escuro. A doutrina soviética fora construída para uma guerra travada à luz do dia, ou sob holofotes infravermelhos ativos e rudimentares da década de 1970. Eles não tinham referência alguma para um tanque capaz de ver um alvo do tamanho de um homem na escuridão total, em uma tempestade de areia a 2 milhas de distância. O incidente não foi um evento isolado, foi uma década de arrogância acumulada. O mistério não era um fantasma na tela do radar. Era um fantasma em suas próprias mentes, o fantasma da suposta incompetência americana. Eles estavam investigando um espectro, enquanto o monstro real estava sendo criado. A investigação soviética sobre o programa M1 foi minuciosa, meticulosa e completamente comprometida por suas suposições de partida. O GRU, a principal diretoria de inteligência militar, e o ramo técnico LAR da KGB, ativaram todos os recursos disponíveis, encarregaram espiões infiltrados na estrutura de comando da OTAN, interrogaram adidos de defesa que haviam visto o tanque realizar manobras em demonstrações aliadas. Analisaram meticulosamente fotografias de satélite dos campos de testes americanos em Aberdeen e Fort Knox. A busca por respostas não era frenética. Era um processo acadêmico e frio de confirmar aquilo em que já acreditavam. Quando surgiram os primeiros relatos sobre a blindagem revolucionária Chobham, do M1 Abrams, uma tecnologia britânica secreta que alternava camadas de aço cerâmica e bolsas de ar, a reação soviética não foi pânico. Foi ceticismo. Seus próprios institutos de pesquisa, como o NII Stali, eram líderes mundiais em tecnologia de blindagem. Eles estavam na vanguarda da blindagem reativa explosiva, ou Contactia. Um sistema de blocos que explodiam para fora a fim de neutralizar uma ogiva de carga oca em aproximação. Isso, acreditavam, era o futuro. Era uma solução inteligente, leve e brutalmente eficaz. A abordagem americana, fazer o tanque absorver passivamente o impacto com uma blindagem imensamente pesada, parecia primitiva, arcaica. Eles fizeram os cálculos para deter o novo projétil Mango, APR. Um penetrador de haste longa feito de tungstênio, disparado a mais de 1.600 milhas. Um tanque precisaria do equivalente a mais de 400 mm de blindagem de aço homogêneo laminado. Para deter um míssil de carga oca, precisaria de muito mais. Para conseguir isso apenas com aço, o M1 teria de pesar 80 toneladas. Como ele pesava apenas 60, os analistas do GRU concluíram que a blindagem composta era um blefe. Teorizaram que provavelmente se tratava de uma blindagem espaçada semelhante à deles próprios, porém muito mais pesada e cara. Estavam confiantes de que seus dardos de tungstênio atravessariam tudo isso sem dificuldade. Depois havia o motor a turbina a gás Honeywell EGT-500. Agentes soviéticos relataram com satisfação quase maliciosa os problemas logísticos. O assobio agudo do motor era tão distinto que as tripulações brincavam dizendo que podiam ouvi-lo a quilômetros de distância, destruindo qualquer chance de surpresa. Seu escapamento de alta temperatura era uma assinatura térmica gigantesca, um michute para aviões inimigos e mísseis teleguiados por calor. E o combustível? O combustível. Os relatos eram estarrecedores. O M1 Abrams bebia querosene como um soldado sedento bebe vodka. Seu alcance era pouco mais da metade do T-80 soviético a diesel, o próprio experimento soviético em propulsão por turbina, mas com a prudência de ter um motor diesel de reserva. A lenda dentro das Forças Armadas Soviéticas não era sobre o Abrams, mas sobre sua própria invencibilidade. O tanque T-80 TU era seu orgulho. Era mais rápido um tanque voador. Possuía blindagem reativa explosiva.
Tinha seu canhão de 105 mm testado e comprovado capaz não apenas de disparar projéteis perfurantes, mas também mísseis anti-tanque, guiados um truque que nenhum outro tanque conseguia igualar. O alto comando soviético olhava para o M1 Abrams e via uma coleção de falhas fatais. Sua conclusão oficial, que definiria toda a estratégia de guerra para os anos 1980, foi uma obra-prima de análise equivocada. Eles desenvolveram 3 teorias centrais. Primeiro, a teoria da coleira logística. Os americanos haviam construído um tanque que não poderia lutar por mais de algumas horas sem um cordão umbilical de caminhões de combustível. Em um cenário de deep battle onde colunas de tanques soviéticos avançariam 50 a 100 km por dia, esses famintos M1 Abrams ficariam para trás abandonados e vazios nas primeiras 48 horas. A guerra terminaria antes mesmo de serem reabastecidos. Segundo a teoria do vidro frágil, os americanos acreditavam eles haviam se tornado obcecados por computadores. O M1 estava cheio deles. Um sistema digital de controle de tiro, um telêmetro a laser, um sensor de vento cruzado e, curiosamente, um visor termal. Os soviéticos, cujos próprios sistemas de visão noturna NOI eram holofotes infravermelhos rudimentares, viam essa tecnologia termal com suspeita. Esses sistemas eletrônicos complexos, concluíram, seriam frágeis. Na realidade brutal de um campo de batalha europeu sob bombardeio constante, atolados na lama e sacudidos por impactos contínuos, esses equipamentos delicados falhariam. O tanque ficaria cego, seu canhão inútil. Um T-72, por contraste, podia ser mirado com ópticas simples e confiáveis. Um conscrito camponês poderia operá-lo. Terceiro e mais importante, a teoria da doutrina falida. Os americanos acreditavam ainda não entendiam a guerra de blindados. Tinham construído uma arma defensiva, um destruidor de tanques. Era pesado demais para manobrar, complexo demais para manter e sedento demais para conduzir um avanço rápido. Era um tanque projetado para ficar parado e esperar. O Exército Vermelho não esperava. Essas conclusões equivocadas não eram apenas teorias. Viraram dogma. Foram apresentadas ao Politburo. Foram escritas em manuais de treinamento. Comandantes soviéticos eram ensinados que o M1 Abrams era um opositor desajeitado, frágil e de alcance limitado. Treinavam para cercá-lo, aproximar-se dele, onde sua suposta vantagem tecnológica nada significaria. Atacá-lo pelos flancos, esmagá-lo pelo número. O mistério da verdadeira capacidade do Abrams não estava apenas oculto. Ele foi ativamente obscurecido por uma muralha de orgulho soviético e arrogância doutrinária. Eles buscaram respostas e encontraram apenas as que queriam ver. Viram um porco. Viram uma diva. Viram um tigre de papel. Não faziam ideia de que estavam olhando para um dragão. Enquanto os analistas do GRU em Moscou arquivavam com confiança seus relatórios sobre as falhas fatais do Abrams, outro tipo de trabalho estava sendo feito nos campos de teste empoeirados do Aberdeen Proving Ground, em Maryland. Ali, os motores de turbina supostamente impossíveis de manter não estavam falhando, estavam sendo aperfeiçoados. A eletrônica frágil não estava quebrando. Estava sendo reforçada. Os americanos não estavam construindo um T-72 melhor. Estavam construindo a resposta para um problema matemático aterrorizante. O Pacto de Varsóvia tinha 50.000 tanques. A OTAN tinha no máximo 15.000 para enfrentá-los. Em qualquer confronto direto, as forças blindadas da OTAN seriam numericamente esmagadas em questão de dias. A solução americana não podia ser massa. Tinha de ser maestria. Eles precisavam de um tanque que pudesse matar e matar e matar de novo, sobreviver ao fogo inimigo e destruir alvos a distâncias em que o inimigo nem pudesse reagir. Precisavam de uma bala de prata. O M1 Abrams não era um tanque. Era um sistema de balas de prata de 60 toneladas movido a turbina. A fonte desse novo poder era uma tríade de tecnologias revolucionárias. As próprias coisas que os soviéticos haviam descartado como fraquezas. Primeiro havia a blindagem. Os soviéticos estavam certos, o Abrams era incrivelmente pesado. Mas esse peso não era um defeito, era um preço.
O preço por um nível de sobrevivência que era literalmente alienígena para os projetistas soviéticos. O código secreto herdado do Centro de Design Britânico que o inventara era uma revolução na ciência dos materiais. Não era apenas aço. Era uma matriz laminada de placas metálicas unidas a blocos de cerâmica suspensos em uma estrutura composta. Quando uma carga oca soviética, um projétil HIT, atingia o tanque, ela não abria apenas um furo limpo. O jato superaquecido de metal em estado de plasma era desviado, dissipado e destruído pelas camadas de cerâmica. Quando um penetrador soviético de haste longa, APF-SDDS, atingia a blindagem, a dureza extrema da cerâmica quebrava a ponta do dardo, enquanto as camadas compostas capturavam e fragmentavam o restante. As tripulações americanas estavam sendo seladas dentro de uma fortaleza móvel. A filosofia de design era a completa inversão do pensamento soviético. Os soviéticos projetavam seus tanques para serem pequenos e baratos, vendo a tripulação como descartável. Os americanos projetavam seu tanque para ser sobrevivente, vendo suas tripulações profissionais e altamente treinadas como insubstituíveis. Segundo, havia o motor. Os soviéticos viam a turbina AGT 1500 como uma responsabilidade barulhenta e sedenta de combustível. Os americanos a viam como a chave para a dominação tática. Na década de 1970, motores a diesel eram fumacentos, lentos para acelerar e ruidosos o tempo todo. A turbina era silenciosa em marcha lenta, permitindo ao tanque esperar em posição de emboscada silenciosa. E quando chegava a hora de se mover, oferecia uma aceleração simplesmente aterrorizante. Um M1 Abrams de 60 toneladas podia sair do repouso absoluto para 48 km/h em menos de 7 segundos. Isso dava aos comandantes uma nova tática que os soviéticos jamais tinham considerado em seus cálculos de deep battle, atirar e escapar. Um Abrams podia subir uma colina, parar de disparar seu canhão principal e imediatamente recuar para trás da cobertura, antes que o disparo soviético lançado a 2.000 m sequer chegasse ao local onde ele estivera. O T-72, com seu diesel lento e preguiçoso, era um alvo parado em comparação. O alto consumo de combustível era um preço aceitável por essa agilidade que salvava vidas. Mas a peça final, a mais secreta e mais importante do projeto americano, era a parte que os soviéticos menos compreendiam. Eles haviam descartado a eletrônica complexa como vidro frágil. Na realidade, ela era os olhos do dragão. O M1 Abrams foi a primeira plataforma Hunter-Killer do mundo. Em um T-72 soviético, o artilheiro mirava o canhão e o comandante procurava alvos, e o comandante não podia disparar. No Abrams, o comandante tinha seu próprio visor térmico independente e totalmente estabilizado. Ele podia caçar alvos, girando sua cúpula, enquanto o artilheiro eliminava outros. No momento em que encontrasse uma nova ameaça, bastava apertar um botão. A torre giraria instantaneamente para um novo alvo, e as miras do artilheiro se alinhariam automaticamente. A tripulação podia engajar múltiplos alvos no tempo em que um T-72 engajava apenas um, e então havia a mira termal propriamente dita. Essa era a tecnologia impossível. A visão noturna soviética era infravermelho ativo, um holofote gigante invisível a olho nu que inundava o campo de batalha com luz infravermelha. Era rudimentar, de curto alcance e fatalmente um farol. Qualquer tanque equipado com sensor IR podia ver esse holofote brilhando no escuro, revelando a posição exata do T-72. O sensor termal americano era passivo. Não era uma luz. Era uma câmera que via calor, não luz. Podia ver a assinatura térmica fraca do motor de um T-72, seu escapamento, ou até os trilhos aquecidos pela fricção a milhares de metros. Podia ver através de fumaça, podia ver através de neblina, podia ver através de escuridão tão total que o comandante do T-72 era funcionalmente cego. Essa imagem térmica era alimentada diretamente no computador balístico digital do tanque. O artilheiro colocava a mira sobre a silhueta brilhante e fantasmagórica do T-72. Apertava um botão. Um feixe de laser invisível aos soviéticos media instantaneamente a distância exata, digamos, 2.500 m. Essa distância, junto com dados de um sensor de vento lateral,
A temperatura da munição e até a leve curvatura do cano era processada em microsegundos. O computador então elevava automaticamente o canhão no ângulo exato para acertar o alvo. O artilheiro não precisava adivinhar, não precisava caminhar os disparos até o alvo. Bastava apertar o botão do laser, ver a luz de disparo acender e puxar o gatilho. O primeiro disparo era uma destruição garantida. Enquanto os soviéticos treinavam cargas de massa, os americanos treinavam para caçar. Treinavam suas tripulações para serem executores, operando em um ambiente saturado de alvos. Os americanos sabiam algo que os soviéticos se recusavam a acreditar: a próxima guerra não seria um pugilato. Seria uma execução feita a 7 quilômetros de distância no escuro. O confronto não aconteceu nos campos lamacentos da brecha de Fulda. As duas filosofias de projeto de tanques, nascidas da mesma paranoia da Guerra Fria, iriam se encontrar em um lugar muito distante das florestas de pinheiros da Alemanha. Elas se encontraram no vasto e sem traços desérticos do sul do Iraque. O ano era 1991. O evento era a Operação Tempestade no deserto. A Guarda Republicana Iraquiana era o quarto maior exército do mundo. Era um espelho do Exército Vermelho. E os oficiais eram treinados em Moscou. Sua doutrina era o Deep Battle soviético. Seu punho blindado era composto por centenas de tanques T-72, o modelo de exportação. Ural, uma versão ligeiramente reduzida, mas fundamentalmente a mesma máquina que havia provocado tanta confiança naquela sala de briefing em Moscou. Eles eram veteranos da longa e brutal guerra contra o Irã. Estavam confiantes. Estavam entrincheirados. Sabiam o que faziam. Na noite de 26 de fevereiro de 1991, o 2º Regimento de Cavalaria Blindada do Exército dos IUA, codinome Eagle Troop, avançava profundamente no deserto iraquiano. Uma violenta tempestade de areia uivante havia descido um chamal, reduzindo a visibilidade para menos de 100 milhas. Era a cobertura perfeita, a tempestade perfeita. Os comandantes dos T-72 iraquianos da divisão Tawakalna estavam cegos. Seus sistemas de visão noturna por infravermelho ativo eram inúteis. A luz infravermelha simplesmente refletia na densa parede de areia. Eles estavam seguros. Nada podia vê-los. Nada podia se mover ali. Sentaram-se em suas posições entrincheiradas, ouvindo o vento, esperando a tempestade passar. O momento do choque, o incidente que finalmente e fatalmente resolveu o mistério para Moscou. Não começou com um rugido, mas com um sussurro. As tripulações iraquianas ouviram um assobio agudo e estranho no vento. Era um som que não reconheciam, parecido com o de um motor a jato, mas vindo do chão. Estava em toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Então o mundo explodiu. Um tanque T-72 na linha iraquiana simplesmente desapareceu em um clarão ofuscante. A torre, arrancada do casco pela força da explosão, foi arremessada 10 metros no ar. Antes que a tripulação do tanque ao lado pudesse reagir, o deles também foi atingido. Uma lança branca incandescente de urânio empobrecido, viajando a mais de 1 milha por segundo, perfurou sua blindagem frontal, vaporizou instantaneamente a tripulação e detonou a munição armazenada no carrossel do autocarregador. Da perspectiva americana, era uma caçada. Da perspectiva iraquiana, era um massacre. Os M1A1 Abrams estavam a 2.000 metros de distância, completamente imóveis. Em suas miras térmicas, a tempestade de areia negra simplesmente não existia. Tudo o que viam era uma grade de retângulos branco-quentes e fantasmagóricos. Os T-72 brilhando como faróis devido ao calor residual de seus motores. Os artilheiros americanos estavam calmos. Aquilo era o campo de testes de Aberdeen. Era o treinamento que haviam repetido milhares de vezes. Laser. Laser. Fogo. Alvo identificado. Fogo. A caminho. Um clarão. O artilheiro observava a silhueta quente do T-72 desaparecer no visor. Alvo destruído. Próximo alvo. As tripulações iraquianas estavam no inferno. Estavam cegas, surdas e sendo executadas uma a uma. Disparavam seus canhões principais às cegas na tempestade, mas atiravam em fantasmas. Não tinham alvos.
Não podiam ver o inimigo. Não conseguiam sequer dizer de que direção vinham os disparos. Na batalha que ficaria conhecida como Death-Tree, existem 9 tanques. Abrams destruíram um batalhão blindado iraquiano inteiro em 23 minutos. Nenhum único Abrams foi perdido. Os relatórios que chegaram a uma União Soviética em colapso não eram análises, eram obituários. A piada de 1978 havia se tornado uma verdade horrível e irreversível. A coleira logística não havia importado. A eletrônica de vidro frágil havia provado ser a arma mais decisiva do campo de batalha. A doutrina falha do tanque pesado defensivo era uma mentira. O Abrams era um predador de topo e o T-72 era sua presa natural. A resposta soviética fútil já estava em andamento havia anos. Mas era uma resposta às perguntas erradas. Horrorizados pela nova blindagem do M1, em meados da década de 1980, eles correram para desenvolver o Contact 5, uma nova geração de blindagem reativa explosiva pesada projetada para quebrar os novos penetradores americanos de haste longa. Também desenvolveram os mísseis guiados SVIR e Reflex, disparados pelo cano dos tanques capazes de atingir o Abrams a distâncias em que as munições convencionais falhavam. Mas tudo isso eram remendos desesperados. Tentavam atualizar um biplano para lutar contra um jato. O problema não era o canhão do T-72 nem sua blindagem. O problema era sua alma, sua filosofia. O T-72 fora projetado para ser operado por um conscrito com meio treinamento mirando com os olhos. O M1 Abrams era um sistema, uma rede de sensores e computadores, operada por uma tripulação profissional e altamente treinada. A resposta fútil soviética era acumular mais blindagem e mísseis maiores sobre uma plataforma que no fundo era cega. O M1 Abrams não ligava. Ele podia ver no escuro. Podia ver através da areia. E podia disparar seu primeiro tiro, um tiro fatal de 3.000 metros, antes que a tripulação do T-72 sequer soubesse que estava em combate. A risada havia parado. O mistério estava resolvido. E a resposta era uma sentença de morte para todo o modo soviético de travar guerra. O veredicto final da guerra no deserto não foi escrito em um relatório pós-ação. Foi escrita em uma única estatística brutal que ecoou dos corredores do Pentágono até as últimas câmaras agonizantes do Politburo soviético. A estatística assassina era esta em 100 horas de guerra terrestre. O tanque M1 Abrams, em todas as suas variantes, destruiu mais de 2.000 tanques iraquianos, incluindo centenas de T-72 de primeira linha. Em troca, apenas 18 Abrams foram danificados. Destes 9 foram perdas totais permanentes, e desses 9 nenhum foi destruído por fogo de outro tanque inimigo. Nenhum tripulante de um M1 Abrams morreu pelas mãos de um T-72. O placar final foi de fato milhares contra 0. A piada de 1978 havia retornado como um fantasma para assombrar aqueles que a contaram. O porco que afundaria na lama provou ser um guerreiro ágil do deserto. A diva de turbina sedenta de combustível manteve uma taxa de prontidão operacional superior a 90%. A eletrônica frágil tornou-se o olho de Deus. E o tigre de papel revelou-se um dragão que incinerou o próprio núcleo da doutrina blindada soviética. Isso não foi apenas um fracasso militar. Foi um colapso sistêmico e filosófico. Foi o momento em que a grande mentira central da Guerra Fria foi exposta. A União Soviética havia construído toda a sua identidade sobre a ideia de uma superioridade material e tecnológica inevitável. Tornou-se uma superpotência por imitação. Eles haviam roubado a bomba atômica. Haviam copiado o bombardeiro B-29 para criar o Tu-4. Haviam correspondido a cada inovação ocidental, com um equivalente soviético bom, o bastante construído mais rápido, mais barato e em maior número. O T-72 era a expressão máxima dessa filosofia, uma obra-prima de iteração, um T-34 aperfeiçoado. Mas o M1 Abrams era um produto de inovação. Não era uma versão melhorada do M60 Patton. Era um repensar completo do que um tanque deveria ser. Era um sistema de sistemas,
Era uma arma trabalhada refinada. Era uma plataforma construída em torno da sobrevivência da tripulação e da supremacia da informação. Os soviéticos, em sua obsessão por massa, construíram um tanque descartável para uma tripulação descartável. Os americanos, em sua obsessão por letalidade, construíram uma plataforma sobrevivente para uma tripulação insubstituível. Na década de 1970, a abordagem soviética parecia prática e a abordagem americana parecia decadente. Em 1991, a abordagem soviética revelou-se suicida e a abordagem americana visionária. Essa lacuna tecnológica não era apenas sobre blindagem e motores. Era sobre microchips. A economia de comando soviética, com sua paranoia e planejamento centralizado, era incapaz de criar a vasta, competitiva e dinâmica indústria eletrônica que gerou o computador de controle de tiro e o visor termal do Abrams. Eles podiam roubar um microchip, mas não podiam roubar o ecossistema que produzia milhões deles. Podiam copiar um tanque, mas não podiam copiar a filosofia que o construía. No fim das contas, o mistério do M1 Abrams era o mistério do próprio Ocidente. Os soviéticos olharam para o barulho, o caos, as rivalidades interserviços, os excessos orçamentários e as disputas políticas e viram fraqueza, viram decadência, viram um tigre de papel. Falharam em perceber que esse caos era, na verdade, o motor da inovação. Falharam em entender que os debates e a competição eram exatamente o que forjava uma arma como o Abrams. Eles riram do motor de turbina porque seu próprio sistema rígido jamais teria permitido que uma ideia tão radical, arriscada e sedenta de combustível fosse sequer proposta. O legado do Abrams não é apenas um tanque, é uma lápide. Uma lápide para a ideia de massa acima da maestria. Uma lápide para a doutrina do instrumento cego. Uma lápide para a risada que ecoou naquela sala de briefing em Moscou em 1978. Aquela risada era o som de um império que se tornara fatalmente arrogante. Era o som de um sistema que acreditava ter resolvido todos os problemas da guerra e que havia parado de fazer novas perguntas. O M1 Abrams era a resposta para uma pergunta que os soviéticos jamais tinham pensado em fazer. O que acontece quando o inimigo pode ver você e você não pode ver o inimigo? A resposta entregue em uma tempestade de areia uivante a 3.000 metros de distância foi o verdadeiro fim da Guerra Fria.